Imagine um rei megalomaníaco que tem o desejo de ser lembrado por todos, desejo que seu nome entre para a história. E para isso ele faz construções grandiosas, dentre elas um templo que é estudado até os dias atuais, não só por ser uma grande mega construção, mas também pela finalidade dele, pela religiosidade envolvida nele. Eu estou falando do templo que Herodes ergueu ali em Jerusalém. O templo que recebe o nome desse grande construtor. Herodes era um grande construtor, mas não deixava de ser muito malvado e muito cruel, ao ponto de mandar matar suas próprias esposas e filhos. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês o cenário que antecedeu a construção desse mega templo erguido por Herodes ali em Jerusalém. Também vou falar um pouquinho sobre esse rei, as motivações que levaram ele a construir esse grandioso templo. Oi pessoal, eu sou a Carla Larissa e esse aqui é o nosso canal onde a gente fala sobre arquitetura e urbanismo. Para além da arquitetura e urbanismo, nós falamos também um pouquinho sobre história e sobre arte. É um prazer ter vocês aqui. No vídeo anterior eu contei para vocês sobre o domínio de Alexandre o Grande ali em Jerusalém, o que aconteceu quando ele entrou ali, quando ele chegou em Jerusalém. Alexandre, como eu disse no vídeo anterior, ele morreu muito novo, eu acho que era 33 anos, gente, 33 ou 32, não lembro direito, mas ele era muito novinho quando morreu. E aí o seu império foi dividido entre os generais ali do seu exército. E é claro que isso vai reverberar sobre os judeus, só que de uma forma negativa. Então um dos generais ali do exército dele vão capturar muitos judeus, vão até Jerusalém, capturar muitos judeus e levar esses judeus cativos, obrigá-los para viverem lá no Egito, que é onde ele estava governando no momento. Ele vai levar muito desses judeus cativos lá para o Egito. Alguns dos judeus, gente, eles vão por livre e espontânea vontade, porque eles quiseram ir. Mas uma boa parte vai ser levada, obrigada ali para o Egito e é contra a vontade deles. A consequência disso é que, a gente tem ali então um grande número de judeus vivendo no Egito e por conta do helenismo, para quem não lembra, o helenismo foi um movimento de levar a cultura grega pelo mundo, Alexandre, quando ele sai aí, conquistando povos, ele e o seu exército, conquistando povos, ele começa então a espalhar a cultura dos gregos pelo mundo, por onde eles vão passando, eles vão espalhando a cultura dos gregos. E como eles estão no poder, o grego ele passa a ser então a língua oficial do mundo, a língua mais falada é o grego, que é como se fosse o inglês nos dias atuais, a língua mais comum aí nos dias atuais é o inglês, é mais falado é o inglês. E naquele momento era o grego, naquele momento da história o grego era a língua mais falada. E aí então a consequência disso é que tem-se o grego como a língua mais importante, tem-se um grande número de judeus vivendo ali no Egito, então acontece o que é a Septuaginta, que foi a tradução da Bíblia hebraica para o grego. E isso, é claro, vai fazer então que a palavra de Deus, a Bíblia ali, a palavra de Deus, ela passa a ser então melhor propagada pelo mundo, A partir dessa tradução vai estar corroborando com isso. Mas infelizmente eu não consigo estar falando sobre isso de forma bem detalhada aqui no canal, gente, porque a gente teria que entrar bem a fundo na história, estudar bem, nós levaríamos muito tempo, o vídeo seria muito longo, como o canal no momento, ele é um canal pequeno, esses vídeos muito longos, eles acabam não performando bem, aí o YouTube acaba não entregando muito meu conteúdo, então por isso não dá para falar sobre isso aqui no canal. Mas eu quero fazer um convite para você que gosta, sobre aí a história do povo hebreu até chegar aí aos judeus, gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal, falando sobre eles, contando a história deles, mostrando a arquitetura que eles desenvolveram naquela época, entendendo naquele momento da história, a gente estudou história na escola, naquele momento na história, o que isso teve a ver com a Bíblia, o que isso teve a ver com o povo hebreu, com o povo judeu, de que forma que isso vai impactar, de que forma aquela história impactou esse povo. Se você gosta sobre isso, se você quer aprender mais sobre isso, eu te convido então a fazer parte do curso que eu tô lançando,
que se chama A História e Arquitetura dos Hebreus até os Judeus, onde eu conto isso de forma bem detalhada. São muitas horas de estudo, muitos livros que eu li, reuni todos esses conteúdos num único curso e trouxe para vocês. Estou trazendo para vocês de primeira mão aqui no canal. O curso, gente, ele não vai ficar aberto, tá? Por muito tempo. Eu vou abrir uma turma, a hora que tiver uma quantidade X de alunos, eu vou fechar, tá? O curso, porque... Por que eu não deixo ele sempre aberto? Porque não é só o curso, né? Eu gosto de oferecer o suporte também para os alunos. Então, qualquer dúvida que você tiver, né, relacionada a esse assunto, pode estar mandando ali no nosso grupo ali que vai ter, né, na própria plataforma do curso mesmo, pode estar mandando ali a pergunta e vai ter sempre ali, né, eu vou estar ali disponível, assim como minha equipe, para estar tirando as dúvidas de vocês. E para que eu consiga, né, atender todo mundo muito bem, eu não consigo deixar o curso sempre aberto para sempre. Então pode ser que nesse momento que você esteja assistindo o vídeo, o curso não esteja aberto. Mas de qualquer forma eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar. Se o curso não estiver aberto, né, no momento que você está vendo, você pode estar se inscrevendo aí para fazer parte da lista de espera. E eu espero ver vocês lá também. Mas de qualquer forma, fique sempre ligado aqui no canal, que eu tô sempre trazendo conteúdo gratuito, conteúdo de valor, conteúdo que eu estudo bastante para trazer aqui para vocês. Eu tô sempre trazendo aqui no canal, tá? Então, mesmo que você não entre no meu curso, é um prazer ter vocês aqui no canal comigo. E eu quero aproveitar então para você que está sempre acompanhando meus conteúdos e gosta do conteúdo que eu trago aqui, para deixar o seu like. Se não é inscrito, não esqueça de se inscrever. Se inscreva aqui no canal que vocês vão estar me ajudando bastante. Bom, voltando aqui para nossa história, depois então do domínio grego, né, com a morte de Alexandre, tem essa divisão aí do reino dele, né, do império dele, entre os generais, que acaba não dando muito certo. Então vai erguer-se um novo império, né, o novo império começa a nascer aí, começa a conquistar povos e começa a se erguer e dominar o mundo naquela época, que é o Império Romano. Eles então chegam ali na região da Judéia e começam a dominar sobre os judeus. Na verdade, gente, eles colocam, né, alguém da sua confiança para estar dominando ali sobre os judeus, que é chamado de Antipas. Ele é o pai de Herodes, do primeiro Herodes, né? Ele é o pai dele. Depois que Antipas morre, então, Herodes, que é o primeiro Herodes da história, chamado de Herodes o Grande, ele toma o poder, né? Ele ascende o poder e começa a governar sobre os judeus. Bom, Herodes, ele dominou ali, né, governou sobre o território da Judéia por volta de 37 a 4 a.C., mais ou menos, tá, gente? Não há uma data muito precisa em relação a isso. Há muitos historiadores que dizem uma data, outros dizem outra, mas é mais ou menos por volta disso. De 37 a 4 a.C. foi quando Herodes, ele dominou ali, né, ele foi rei no império ali sobre o reino da Judéia, sobre a localização ali onde estavam os judeus. Foi ele, então, que ficou sabendo do nascimento de Jesus, né, o rei dos judeus, ele ficou sabendo sobre o nascimento do rei dos judeus, e ele, então, manda matar todos os recém-nascidos ali, né, daquele lugar, ele manda que todos os recém-nascidos sejam mortos, com medo de que desse rei do judeu, né, que esse novo rei sobrevivesse e tomasse aquele lugar dele, né? Ele gostava muito daquele lugar, ele amava muito aquele lugar, né? Esse lugar de reinado, de destaque, ele amava muito. E aí, por isso, com medo, então, né, de que alguém tomasse o trono dele, ele manda matar todos os recém-nascidos. E é nesse momento, então, que a família de Jesus, né, José e Maria, eles vão para o Egito e Jesus cresce ali no Egito. E, gente, ele é muito louco, né? Ele era um grande construtor, só que ele era muito louco, gente. A maldade, a crueldade dele não para só por aí, não, de querer matar os recém-nascidos, né? Ao longo aí de todo o seu reinado, ele praticou muitas maldades. E a que mais chama a atenção, né, é a morte de duas esposas dele, dentre elas uma chamada Mariana, que ele dizia que amava muito. Pensa no amor que ele tinha por ela. Amava tanto que ele mandou matá-la, né? E não só as esposas, gente, ele manda matar, para vocês verem o tamanho do nível de loucura dele. Ele manda matar os próprios filhos, os filhos também ele manda matar. Bom, Herodes, ele era judeu, né? Assim, não dá pra eu trazer de forma detalhada pra vocês essa história aqui no canal, eu não consigo trazer, né? Porque, pelos motivos que eu já expliquei anteriormente. Mas, só pra vocês terem uma ideia, ele era judeu. E judeus, eles não comem carne de porco. Então, por não comerem carne de porco,
judeu não mata um porco. E por isso, então, o imperador de Roma, chamado Otávio Augusto, ele vai dizer que é melhor ser um porco que pertence a Herodes do que ser um filho seu. E na verdade é mesmo, né? Porque ele não matava os porcos, mas os próprios filhos ele mandou matar. Bom, a única coisa digna de elogio vindo ali da parte de Herodes era em relação à construção, a construções, né? Herodes, ele levantou diversas construções ali, né? Várias obras ali na Judéia. Dentre elas, então, ele vai ampliar, né? Reformar, ampliar o templo de Zorobabel, o segundo templo dos judeus. Lembra que eu já contei sobre ele aqui no canal, que é quando eles retornam do cativeiro babilônio, eles constroem aquele templo ali de Zorobabel. E esse templo, ele não é bonito, né? Ele é bem simples, ele só serve ali para finalidade mesmo de culto, né? De culto a Deus, para oferecimento dos sacrifícios, e ele não é bonito. Então, o que Herodes vai fazer? Ele vai mandar que esse templo ele seja reformado e ampliado. Herodes, então, gente, ele construiu grandes edifícios, como eu já disse, né? Flávio Joséfo vai chamar, né, especificamente de soberbos edifícios, porque eram edifícios muito grandiosos, né? Para a época eram grandes edifícios, né? Muito bonitos, palácios muito bonitos. Tudo isso ele vai construir. Mas no 18º ano do seu reinado, ele então decide que ele precisa entrar para a história, né? Ele precisa que o seu nome seja lembrado aí de uma forma memorável. E isso ia ser muito bom através de uma construção. Eu já contei para vocês em outros momentos, né, que uma das formas de demonstração de poder das autoridades da antiguidade era justamente as construções, né? Quanto maior, mais bonita uma construção, melhor era melhor as pessoas conseguiam enxergar aquele rei, né, aquele imperador, como alguém que detinha poder, né? Alguém poderoso, algum chefe de estado poderoso, né? E isso era melhor visto através das grandes construções. Por exemplo, né, quando a gente contou aqui no canal sobre as pirâmides do Egito, né? Eu falei para vocês que começaram primeiro com as mastabas, que era uma espécie de pirâmide mais pequenininha. Só que daí cada faraó foi querendo ter uma pirâmide maior, cada um queria ter uma pirâmide maior que o outro, né? E isso é claramente uma demonstração de poder. Numa época, né, em que não se pode, a ostentação não se dá através de redes sociais, como nos dias atuais, né? A arquitetura ela vai corroborar bastante aí para essa demonstração de poder. Então, né, no 18º ano do seu reinado, ele resolve fazer uma construção muito maior, mais memorável de todas as que ele já havia feito até o momento, que é esse templo. Só que ele temeu que o povo não aceitasse bem essa ideia dele, né? Porque na verdade, gente, ele não era bem quisto, né? Bem visto pelo povo, né? Ele não era querido do povo. Na verdade, as pessoas não gostavam dele, porque ele ele governava sobre os judeus, mas ele era muito amigo de Roma, né? E ele era a favor, gente, já falei aqui pra vocês, né? Nem a própria família ele perdoou. Você acha que ele ia perdoar os outros judeus, né? Ele era um rei tirano, um rei malvado, um rei cruel, e o povo não gostava dele, né? E ele temia, então, que a hora que ele falasse pro povo, olha, eu quero construir um novo templo, que as pessoas não acatassem essa ideia dele. Então ele pensou numa forma, ele falou assim, olha, eu preciso bolar uma estratégia, alguma coisa aqui, para eu conseguir falar pro povo e eles aceitarem o que eu vou pedir, né? Que é o que eu vou pedir não, né? Na verdade ele não pede nada, né? Mas o que eu vou mandar, né? Mas temendo uma revolta aí do povo, né? Que o povo se revoltasse contra ele, e isso não ia ficar bem, não ia pegar bem no reinado dele, o povo ali revoltado contra ele. Então ele pensou, olha, tem que fazer alguma maneira de eu falar para esse povo e eu conseguir tocar o coração deles. Eu tocar o emocional deles de forma que eles comprem a minha ideia e eu consiga, então, fazendo a construção desse templo. Bom, na verdade, a real intenção, né, do coração de Herodes era que ele construísse, que ele fizesse uma obra tão grandiosa que o seu nome fosse lembrado aí por séculos e séculos. Que as pessoas olhassem para aquele templo e falassem, nossa, olha que templo, que construção maravilhosa feita por Herodes, que templo lindo que Herodes ergueu, né? E o nome dele, Herodes, olha que maravilhoso, Herodes, grandioso, Herodes, né? Então era essa a intenção do coração dele.
que as pessoas, né, olhassem e falassem, nossa, que templo lindo feito por Herodes. Né, que na verdade é até os dias atuais, né? Esse templo ele é conhecido como o templo de Herodes, né? Na verdade, atualmente é assim, né? Só que ele não podia deixar que os judeus imaginassem que essa era a intenção do coração dele, porque ele sabia, né, que se os judeus imaginassem que era isso, não ia dar certo. Então, né, de novo falando, ele tenta bolar alguma coisa para conseguir comover os judeus. Então ele vai fazer um comovente discurso, né, um discurso aí onde ele vai falar muitas coisas e eu vou contar um pouquinho para vocês como foi esse discurso. Então ele começa o discurso falando das obras grandiosas que ele havia feito ali na região da Judéia, nas obras maravilhosas que beneficiavam mais o povo do que a ele mesmo. Era o povo que era beneficiado, né? Não ele. O benefício era pro povo, né? E ele começa falando então dessas obras grandiosas e de como essas obras maravilhosas tornaram o povo conhecido ali, né, no meio entre os outros povos, né? Porque as pessoas olhavam e falavam, nossa, olha que coisa mais linda, que construção linda que os judeus fizeram. E ele começa falando tudo isso ali, né, para os judeus. E ele diz que todas essas obras grandiosas que traziam, né, todo esse status ao povo judeu, não se comparava à obra que ele estava prestes a começar. Porque a obra que ele estava prestes a começar era muito maior, muito mais imponente. E também era muito maior no sentido da sua finalidade. Porque era uma obra voltada a Deus, ao culto a Deus, né? Tinha a ver com a religião, tinha a ver com o culto a Deus. E aí ele fala então, né? Ele começa já dando indícios do que ele quer, né? Ao que ele está se referindo. Ele fala, olha, o templo de Zorobabel, ele é 60 côvados menor que o templo de Salomão. Mas tudo bem, né? A gente sabe que era outro contexto, que era difícil para o pessoal ali daquela época ter construído um templo melhor. Mas agora nós temos condições de construir um templo melhor e maior do que esse. Ele falou assim, olha, eu me sinto em dívida com Deus por tudo que Deus fez para mim. Olha, Deus me deu esse trono, a coroa, né? Sou o rei e eu sinto que eu preciso, né, demonstrar toda a minha gratidão a Deus construindo esse templo maravilhoso para Ele. E ele vai utilizando esse discurso aí, né, tocando no coração, querendo tocar no coração do povo, fala, olha, Deus, ele merece, porque olha como Deus foi bom. Deus me deu o trono, Deus nos deu amizade com os romanos, nós somos bem vistos aqui pelos romanos, temos amizade com eles, e isso nos rende muito favores, e foi usando todo esse discurso assim, ó, nessa linguagem, nessa linha, para estar conseguindo tocar o coração dos judeus. A ideia que ele tentava passar é de que a única motivação para ele construir, né, algo tão grandioso assim, era única e exclusivamente a exaltação a Deus, né? De jeito nenhum a ele. Nada a ver com ele, era somente a exaltação a Deus. Era essa a ideia que ele tentava passar para o povo. Todo esse discurso, é claro que tocou, né? Acabou tocando ali o coração dos judeus e eles ficaram muito comovidos com o discurso de Herodes, né? Não imaginavam, na verdade, qual era a real intenção do coração de Herodes. Mas isso acabou comovendo eles pensaram, olha, realmente Deus merece algo mais bonito, né? Deus merece um templo melhor. E se nós temos condições de fazer, né? Então que seja. Mas eles ficaram com medo de uma coisa, era de que Herodes destruísse aquele templo e não levantasse nenhum outro e eles não teriam lugar para adorar a Deus. E aí eles começaram então a lembrar, né, não só adorar, mas oferecer sacrifícios também a Deus pela expiação dos pecados, né, que era muito importante para eles. E aí eles começaram a lembrar então do cativeiro babilônio, onde os seus antepassados estiveram ali e naquele momento eles não tinham um templo para estar oferecendo sacrifícios, para estarem cultuando a Deus. E eles falaram, nossa, e se isso acontecer de novo, né? Herodes destruir esse templo, não construir nenhum outro e a gente ficar sem nenhum lugar para estar fazendo isso. Só que aí eles falaram isso para Herodes, né? E Herodes tranquilizou eles, falando assim, olha, podem ficar tranquilos que isso não vai acontecer. Eu só vou destruir esse templo quando eu tiver conseguido já, né, arrecadar, conseguido trazer para cá todos os materiais necessários para a construção do novo templo. Só quando todos os materiais estiverem aqui é que eu vou destruir esse templo.
Então o povo acabou ficando mais tranquilo, confiaram naquilo que Herodes falou e acabaram concordando então com a construção do novo templo. Bom, é importante destacar aqui que durante esse período, mesmo ali no momento em que o templo de Zorobabel ele foi destruído para reconstruir um novo templo, os sacrifícios eles não pararam. Então o povo continuou ali oferecendo sacrifícios a Deus. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês pensem aí comigo. Herodes, então, ele vai destruir completamente o templo de Zorobabel e vai reconstruir um novo templo maior, e ele vai ampliar todo aquele espaço ali, relacionado ao templo, Não vou falar os nomes específicos agora, não vou dar spoiler, embora eu imagine que vocês já saibam, como que chama. Mas ele vai destruir todo esse templo e vai reconstruir um novo templo. Aí eu te pergunto, esse seria o segundo ou terceiro templo de Jerusalém? Porque o primeiro templo foi o de Salomão, o segundo templo, os caldeus haviam, os babilônios haviam destruído ali o templo de Salomão. Quando eles retornam então da Babilônia, eles vão construir um novo templo e é chamado de segundo templo, que é o templo de Zorobabel. Só que agora com Herodes, ele vai realmente destruir todo o templo construído por Zorobabel, ali no reinado de Zorobabel, e vai erguer um novo templo. Eu pergunto para vocês, esse seria então o segundo ou o terceiro templo? Qual que é a forma correta de dar, de chamar esse templo? Eu não vou falar isso nesse vídeo, porque a gente já tá aí com bastante tempo aí de vídeo, deve estar com uns 20 minutinhos agora, até um pouquinho mais, eu imagino. Eu não vou falar isso agora, eu vou deixar para contar para vocês então no próximo vídeo. Então não perca, no próximo vídeo eu vou explicar certinho para vocês como que é chamado, se é chamado de segundo ou se é chamado de terceiro templo, qual que é a forma correta de chamar, e eu também vou mostrar para vocês como que foi esse templo, então não vou falar o que é, se é segundo ou terceiro. Como que foi esse templo de Herodes, Como que era a arquitetura dele, O local ali onde ele estava, o que aconteceu, que jeito que foi feito. Eu vou explicar tudo detalhadamente no próximo vídeo. Então, eu já conto com a presença de vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijo grande a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau!